Bem-vindo ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico com uma linguagem bem humorada e ajudar você a entender questões de saúde mental da melhor forma possível. Rindo. Haha. Marcelo, só deixa. Aê! Viu? Ó, tô melhorando. Só falta pegar o timing dessa vez. Só o timing, Mas é uma coisa de cada vez, né? Bom, então para quem não me conhece, eu sou Marcelo Rigoli, eu sou psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou professor universitário de pós-graduação e tenho mestrado e doutorado em cognição humana aqui pela PUC do Rio Grande do Sul. E muitas vezes eu preciso assistir uma série de true crime para me sentir uma pessoa melhor. Creepy! Marcelo, eu tô com medo. Será que eu casei com a pessoa certa? Você vai descobrir um dia, esquartejada numa banheira. Deus é mais, Zulive. E eu sou Annie Rigoli e gostaríamos de já deixar avisado que por conta das nossas demandas pessoais e do conflito de agenda, chiquérrimo isso, né? Falar, eu sempre quis falar, conflito de agenda, nós decidimos que os episódios do Doutor Demente serão quinzenais. Então, e aí a gente vai conseguir também garantir mais qualidade, a gente vai poder também gravar com mais calma, né? E a gente também vai conseguir ter um pouco mais de diversidade, tanto nas temáticas e trazer os convidados que a gente quer trazer. Enfim, né? Espero que a nossa comunidade nos entenda e aproveite essa nossa atitude como um exemplo de como respeitar a saúde mental estabelecendo limites. Não é não, Marcelo? Limites. Respeite seus limites. Limites. Então, Marcelo, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que, Marcelo? Sobre um tema aí que tá sendo muito pedido, né? E que... Tá mesmo, viu? E que eu acho que vai acabar complementando o nosso episódio de depressão. Então, a gente vai falar hoje sobre bipolaridade. A famigerada bipolaridade. E então, Marcelo, a pergunta que não quer calar... Que diabo é bipolaridade? Então, é um nomezinho famoso, né? Como muita coisa que a gente fala aqui, são termos que estão aí na boca do povo, né? No coloquial, no populacho. Só que a gente tem um sentido técnico para isso. Então, o que significa tecnicamente dizer que fulano ou ciclano é bipolar? Ah, quer dizer que a pessoa muda muito de ideia, que uma hora apoia o Bolsonaro, outra hora apoia o Lula? Não, não é isso, né? A bipolaridade, ele é um transtorno do humor, como a gente chama, como a gente viu lá no episódio de depressão, e ele vai se caracterizar de algumas formas. Quem ouviu o episódio de depressão vai lembrar, e quem não ouviu, vai lá ouvir agora, porque senão talvez fique confuso. São transtornos que a gente chama de episódicos. Eles têm episódios. Então lá no de depressão a gente viu que tinha que ter pelo menos um episódio de depressão maior. E aí eu passei lá os critérios, o que significa e tal. Aqui a gente vai ter a necessidade de aparecer, e aí vai vir um outro nome que muita gente gosta de falar, um episódio de mania ou de hipomania. Olha só, eu gosto do nosso podcast que ele é tipo matéria da faculdade, assim. Você precisa ter pego uma matéria antes pra poder entender essa que tá rolando, então tipo, a gente teve que vamos botar a galera pra ouvir depressão, galera. Se você não ouviu, pausa aqui agora. Deu uma pausada. Volta lá no episódio. Ai, Marcelo, pronto. Aí você pausa aqui agora, aí vai lá no episódio de depressão, dá uma olhada não, né? Uma escutada. Dá uma escutada. Aí volta aqui. E aí vamos continuar. E se você já ouviu o episódio de depressão, vamos seguir que tá tudo sussa. Isso. Então, aí então, a gente mania... Vai lá cheia de manias. Como eu te interrompendo, né? Essa mania que você tava falando não tem a ver com a do toque? Como é isso? É, porque às vezes a gente fala no coloquial, né? Ah, fulano é cheio de mania, né? Ah, é cheio de nó pelas costas, né? É cheio de 9 horas. Toda dengosa. Aqui, mania é de estar em estado maníaco. E aí, também, de novo, não é maníaco de maníaco do parque, né? De maníaco... Quem é novo nem sabe o que é maníaco do parque. Mas que às vezes também é associado a... referências dos anos 90 aí. É, revelando a idade. E não tem nada a ver com psicopatia, essas coisas. Tem a ver com o quê? É um episódio em que tem uma alteração do humor. Quando a gente viu depressão, a gente viu o humor indo pra baixo, né? Então a pessoa ficava pra baixo, sem energia... prostrada, triste, com uma autoestima lá embaixo do cu do cachorro, né?
E aqui é o contrário. Comentário embaixo do cachorro. E aqui é o contrário, a gente vai ter uma elevação do humor, né? Então a gente vai ter um humor elevado, ou expansivo, ou talvez até irritável, de pelo menos uma semana. E esse aumento de energia, assim, vai ser muito dirigido, assim, a objetivos, atividades e coisas que a pessoa faz, né? E aí tem que ter pelo menos 3 das coisinhas que eu vou falar agora, né? Que vão ser características desse episódio. Então, uma delas pode ser autoestima inflada ou grandiosidade, né? Então, assim, a pessoa que começa a se achar foda, que começa a achar que consegue tudo, que tudo ela vai conseguir. Vira quase um coach do dia pra noite, assim, né? Então, é o Bolsonaro, basicamente. Ali o problema é outro, né? Mas isso a gente retoma em outro momento. Isso é pra outro episódio, É pra né? outro episódio. Comentando os possíveis diagnósticos da galera, né? Tudo bem, vamos lá. E aí, bom, por exemplo, a gente vê isso, por exemplo, no narcisista, né? Só que o narcisista, ele é sempre, né? Ele é 24/7, assim. Aqui é um episódio. A pessoa, ela tava no seu estado usual e aí, de repente, ela começa a ficar desse jeito. Por isso que é um episódio. Aí, muito comum também acontecer redução da necessidade de sono. O que é isso? Significa que a pessoa começa a sentir menos necessidade de dormir. Então ela sente menos sono e ela, sei lá, ela dormia 7, 8 horas por noite pra acordar bem, agora ela tá dormindo 2, 3 e acorda bem, né? O que é diferente de insônia, né? Na insônia a pessoa, sei lá, só consegue dormir 3 horas, mas passa o dia acabada, né? Passa o dia tipo, pô, que merda, só queria dormir, né? Aqui é diferente, a pessoa não sente falta. Outro sintoma é a pessoa ficar mais loquaz, né? O que é ser loquaz? Como é isso? Né? Que palavra é essa? É a pessoa falar muito, né? A pessoa sentir quase que uma pressão pra falar, fica quase uma verborreia, assim, né? Então, a pessoa fica falando muito e muito rápido. Parece Alvin e os Esquilos. Isso. Vira meio Alvin e os Esquilos, só que sem subir o tom de voz. Aqui a gente tá falando, por exemplo, né? Esse é o episódio de mania, certo? Mania, isso. Tá, porque assim, você comentou que a bipolaridade, acho que se alguém não vê isso claramente, mas bipolar significam 2 polos, né? São polos opostos. Então, num polo vai estar a depressão e no outro vai estar a mania, que são antagônicos, né? Então, tipo assim, a pessoa quando tá em depressão, ela tá naquele episódio que a gente já comentou sobre depressão, né? A gente já tá careca de saber o que acontece com a pessoa depressiva. Mas aí, depois que ela vai pra esse episódio de mania, é tipo assim, do dia pra noite, assim, tipo, piscou um olho, virou maníaco. Não maníaco, né? Tipo, deu um surto maníaco. Como é que fala esse episódio maníaco, né? Sim. Assim, não é instantâneo, né? Mas ele pode ser relativamente rápido, né? Então, assim, às vezes de um dia pro outro, a pessoa começa a sentir um pouco aumento de energia e quando vê no outro dia ela já tá mais e depois mais e quando vê, assim, questão de... Quando vê já foi. Quando vê já foi. Daqui pra frente, só pra frente. Nem vai pra trás, né? Exato. Como eu falei da pressão por falar, a gente tá vendo que todos têm a ver com o aumento de atividade, né? Então, a pessoa sentir menos sono, pessoa falar mais e também o pensamento também vai ficar mais acelerado, né? Correndo até o que a gente chama de fuga de ideias, né? O pensamento ela tá tão acelerado que a pessoa até se perde no que ela tá falando, né? Também pode acontecer distrabilidade, né? Então a pessoa ficar muito desatenta, né? E de novo, mas ele não é TDAH? Não, TDAH é um transtorno desenvolvimental, ele vem da infância, né? Ao passo que aqui a gente tá falando de uma pessoa que não ficava distraída facilmente e aí daqui a um pouco ela começa a ficar. O aumento da atividade dirigida a objetivos, né? Então ela começa a querer fazer muita coisa e aí não raro são períodos em que a pessoa começa a assumir vários compromissos. Algumas pessoas até conseguem usar isso para resolver coisas, né? Mas normalmente o tiro sai meio pela culatra. E, por fim, o envolvimento excessivo, ênfase na palavra excessivo, para atividades prazerosas. Então não tem problema a gente fazer atividade prazerosa ou fazer bastante atividade prazerosa, mas aqui é um excesso, né? Então a pessoa acaba exagerando, né? Então a pessoa gosta de, sei lá, sair na balada. E aí ela sai toda noite naquela semana e vai até o fim da festa, não dorme e vai na outra, né? E assim por diante. E que tem um potencial alto, assim, de consequências dolorosas, né? Então, por exemplo,
a pessoa ela perde um pouco do senso de autopreservação também, né? Então, a pessoa começa a transar com todo mundo. Beleza, nada contra, cada um faz o que quer. Agora, se coloca... Deus me livre, mas quem me dera, exato, né? Então, quando a pessoa entra nesse funcionamento, ela, por exemplo, de repente sai com as pessoas que ela não conhece direito, assim, e se coloca numa situação de risco, ou não usa nenhum tipo de proteção, né? E aí, ou acaba usando algum tipo de substância junto, então acaba tendo fatores de risco que, em prol de ter aquele prazer imediato, de forma mais impulsiva, a pessoa acaba se botando em risco também. E aí, bom, claro, tem aqueles critérios de sempre, né? Causa sofrimento suficientemente grave, traz prejuízo em várias áreas da vida, né? Ocupacional, social, parará. Não raro, essas pessoas, nesses episódios, acabam sofrendo algum tipo de hospitalização, né? Então, a pessoa fica tão desenfreada que ela acaba precisando de algum tipo de internação. É bem intenso, né? Especificamente no de mania ou depressão também dá traz essa necessidade de internação? O de depressão, quando ela se torna mais grave, sim. Agora, quando traz risco, né? Mas aqui no maníaco a pessoa ela começa a ficar muito alterada muitas vezes. Então ela não traz só problema para ela, como a depressão muitas vezes né? Ela começa a trazer problema para os outros, ela arruma briga, ela fica hipersexualizada no trabalho, passa a mão na colega, tipo, essas coisas assim de uma pessoa que tá fora do contexto, assim, tá meio sem crítica do que ela tá fazendo. E aí é uma sem crítica com muita energia, né? Tipo, a pessoa tá no 360, né? Então, ao passo que a pessoa, sei lá, com depressão tá mal e tal, mas ela tá em meia fase, então ela até nem consegue fazer tanta coisa, né? Então, é diferente. E aí, bom, tem uma série de consequências, né? Então, que vão ter isso, né? É comum, por exemplo, a gente ver o primeiro episódio perto dos 20 anos, né? Então, quanto mais longe vocês estão dos 20 anos e vocês não tiveram um episódio desses, melhor. É isso que eu ia perguntar. Se tem alguma faixa de idade, assim, que isso aparece. Tipo, esquizofrenia também, né? Tem uma faixa de idade que aparece por aí. Então, quanto mais longe, mais safe, né? Então, na verdade, há muitos transtornos, né? Desses que a gente falou, assim, de ansiedade, de humor, os psicóticos. Então, eles têm muito essa característica de aparecer no final da adolescência e início da idade adulta, né? Então, se a gente passa dos 30 anos, ser um episódio psicótico, ser um episódio maníaco, hipomaníaco ou de depressão, cada ano diminui um pouco mais, né, a chance de ter, felizmente, né? Não que não possa acontecer, pode, mas estatisticamente a chance vai diminuindo, né? Mas a chance de já ter aparecido a pessoa não ter prestado atenção é maior do que, né? Não, só ter aparecido lá depois, né? Especialmente o de depressão e os hipomaníacos, né? Uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Porque nessa vida de ser casada com um psicólogo, eu já vi muita coisa e que eu já percebi que geralmente diagnósticos têm tipos diferentes, assim. Tem tipo subtipos ou espectros, algumas coisas assim. E a bipolaridade, ela tem tipo? Tem. A bipolaridade vai ter dois tipos principais, que a gente chama tipo 1 e tipo 2. Tá? No tipo 1, a gente vai ter a presença de pelo menos um episódio maníaco, desses que a gente viu, né? E não necessariamente precisa ter a presença de um episódio de depressão, tá? Agora, vai ter um outro tipo que a gente chama de transtorno bipolar tipo 2, que vai ter, então, necessariamente a presença de um episódio de depressão, que é o que a gente falou no outro episódio, e a presença de pelo menos um episódio hipomaníaco, né? Que a gente não falou ainda, mas que... Pois é, essa aí é novo. Isso, né? Então, você que tá ouvindo deve ter percebido que são nomes muito parecidos, né? Então, maníaco e hipomaníaco, né? O que normalmente hipo na frente significa? Que é um hipopótamo, né?
Então, não. Hipo é menos, é pra baixo, né? E assim como o hiper é pra mais. Então, o hipomaníaco é como se fosse um episódio maníaco mais brando. Então, por exemplo, não precisa ser uma semana, são só 4 dias. E a diferença tá na frequência ou... Na intensidade. Ou, tipo assim, na intensidade? Isso. Ah, tá. Então, tipo, qual é a diferença entre uma hipomania e um estado, entre aspas, regular, assim? Esse regular que tu chamou, a gente chama de eutímico. Olha os nomes massa. Eu gosto dos nomes que aparecem. Assim. Eutímico. Isso, então de... Ou eutímido. Eutímico. 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 Isso, então de baixo pra cima é depressão, eutimia, hipomania, mania, né? Então... São 4 estados da matéria. da matéria do humor, Do humor. que a gente costuma classificar. Mas é uma boa pergunta, porque os episódios hipomaníacos são os mais difíceis de identificar, porque eles ficam muito próximos de um período em que a pessoa tá mais ativa, tá mais agitada, né? Então, a gente vai ter que perceber uma mudança característica, né? Então, a pessoa vinha num certo ritmo, que a gente entende como sendo a sua eutimia, seu estado normal, né? Seu estado sem alteração, que é onde ela passa a maior parte da vida. E daqui a um pouco, ela passou uns dias ali, dormindo um pouco menos, fazendo mais coisas. Aí são todos os outros sintomas que eu falei, só que eles tendem a não ser tão graves, né? Então, por exemplo, lá o envolvimento excessivo em atividades prazerosas com alto potencial de consequências. E aqui a pessoa, tipo, pegou o carro, dirigiu bêbada, saiu transar com uma pessoa que ela nunca viu, experimentou uma droga que ela nunca tinha experimentado numa festa. Isso não é do feitio da pessoa, isso não é do hábito da pessoa. Isso seria tipo, isso dura uns 4 ou 5 dias. Pode até durar mais, mas não passa desse nível de intensidade, vamos dizer assim. A mania, a pessoa, tipo, ela passou vários dias cheirando carreira de pino de cocaína, postou a casa no jogo, capotou na freeway com 5 prostitutas, tipo assim... a mania é a mesma coisa. Tô exagerando. Saiu correndo pelado no mato. Isso. Então, ó. Pra dançar pra lua. Isso é uma coisa, ó. O episódio de mania pode ter sintoma psicótico dependendo da gravidade. E na hipomania, não. O que é uma questão isso psicótico? Isso é uma coisa que a gente já pontuou algumas vezes aqui no podcast como um todo, mas a gente nunca explicou o que é esse... Como é que você fala? Uma crise psicótica? Um surto psicótico? Sintomas psicóticos. Sintomas psicóticos. O que é isso? O que tem esse psicótico, assim? O que a gente espera de alguém que tá com isso? Então, a gente vai ter um episódio sobre isso, quando a gente falar de esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, mas a gente entende como um sintoma psicótico sintomas em que a pessoa começa a ter um descolamento da realidade, né? E aí eles vêm normalmente em 2 formatos, ou delírios ou alucinações, né? Os delírios são a pessoa ter crenças muito rígidas, né? Sem espaço para crítica, em que ela acredita em coisas que não fazem sentido, né? Aí são aquelas coisas que a gente fala, né? William Bonner, ele me manda sinais escondidos durante o Jornal Nacional porque eu sou um agente infiltrado da KGB, né? Então, assim... É tipo aquele caso da mulher do mendigo que viu Deus nele e acabou transando Isso, ele, né? Então, ela entrou num delírio, né? Então uma crença de que ele era Deus e que ela tinha uma missão e tal, né? Inclusive, ela tinha comentado que ela tem bipolaridade, né? Um negócio assim. Eu não acompanhei direito o caso, mas eu acho que sim. Eu acho que eu vi uma vou coisa olhar aqui na internet quando você vai falando aí. E aí vão ter as alucinações, né? Que são a gente ver, ouvir, sentir tatilmente coisas que não estão lá, né? Então eu ver uma pessoa no meu quarto que não tá ali, eu ficar ouvindo vozes que não estão lá, né? E aí quando a gente entra no episódio de mania mais intenso, a gente pode começar a ter esse descolamento da realidade, do mesmo jeito que na depressão, né? Só que aí, nesses 2 casos, a gente vai ver que isso tem o que a gente chama de congruência com o humor, né? Então, normalmente aqui a gente vai ter, na mania, né, delírios de grandeza, delírios de referência, né, a pessoa achar que ela é tão foda que, sei lá, eles vão... a gente tá gravando em época de eleição, né, então vai ficar meio datado, mas assim, que vão tirar o Bolsonaro e o Lula e vão botar ele de presidente, né, tipo uns negócios assim, porque ele é tão foda, né, tipo uns negócios assim. Só pra terminar de comentar, eu olhei aqui, ela é diagnosticada com transtorno bipolar, e ela tava num episódio de mania. Então ela, com certeza, ela é bipolar do tipo 1, porque ela teve um episódio de mania, né, pela gravidade pra chegar a
ter sintoma psicótico. Então, essa é a diferença, né? Então, entre hipomaníaco e maníaco é a intensidade e a duração. E aí a gente vai ter, então, os dois tipos, né? Então, o tipo 1, que nem a gente falou, que tem um episódio de mania e nem precisa ter de depressão, só de mania é o suficiente. E o tipo 2, que vai ter um episódio de hipomania e tem que ter pelo menos um de depressão também, né? E aí vão ser esses dois. E existe algum mais comum que o outro? O tipo 2 é mais comum. O tipo 2 é mais comum, né? Porque ele é menos intenso, né? Ele tem menos alteração. Então, assim, e aí a bipolaridade, ela vai se manifestar de várias formas. E tem vários tipos que a gente chama de especificadores, né? Episódio de maníaco mais recente, hipomaníaco mais recente, recorrente, episódio único, etc. Né? Mas, a grosso modo, a bipolaridade é isso aí. E muita gente tem? Então, bipolaridade é um diagnóstico bem comum, assim? Tu chega a ver bastante gente que vai, sei lá, tu atende ou conhece? As pesquisas variam, né? Assim, mas ele é relativamente comum. Em torno quando a gente fala assim dos critérios esses que eu falei, a gente vai ter mais ou menos 1% da população geral que tem. Então, a cada 100 pessoas, uma tem, né? Então, provavelmente a maioria de nós conhece pelo menos 100 pessoas, né? Então, alguma das... Sim. E se nenhuma tem, essa pessoa é você, né? Nossa, sacanagem. Eu tenho uma pergunta que é bem pessoal, assim, que é... Não, eu não tenho bipolaridade. Não. Mas assim, ó, lembra que no episódio que eu falei do meu diagnóstico, eu conto que eu já tinham levantado essa hipótese de eu ser bipolar, né? E já levantaram de eu ser border, de eu ter, né, transtorno de personalidade borderline. Essa foi mais, tipo assim, chegaram ao ponto de bater o martelo dizendo que era, mas a bipolaridade foi uma sugestão, assim, tipo, existia a possibilidade de eu ter bipolaridade. E hoje sabemos que eu não tenho nem border, nem bipolaridade, que eu tenho autismo e que é bem comum ser confundido o autismo e a bipolaridade. O que você, como profissional, assim, o que você vê que é um fator confundidor entre os dois diagnósticos, assim? É uma boa pergunta, porque isso envolve uma parte que talvez a gente até possa fazer um episódio só sobre isso no futuro, até chamando alguém para conversar sobre isso, que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Porque quando a gente pega só os sintomas isoladamente, que nem esses que eu fui falando, eles não são exclusivos de mania e hipomania, né? Que nem eu fui mencionando alguns ali, né? Então, a pessoa tá distraída, a pessoa ficar mais irritada, a pessoa ficar com mais energia, isso pode acontecer em outros transtornos. Então, é muito comum a gente encontrar alguém, né, na clínica, por exemplo, e a pessoa começa a vir e a gente começa a conhecer ela, entrevistar, tentar ver se tem algum diagnóstico, e começa a vir algumas coisas. Aí, por exemplo, a pessoa, ela traz que ela tem episódios em que ela fica muito irritada, se desregula e briga com as pessoas. Isso é um problema que volta e meia acontece. Bom, mas se desregular ao ponto de às vezes entrar em conflito com as pessoas, pode acontecer um monte de transtornos, né? E aí... É tipo jogar cara a cara, aquele que você vai baixando as carinhas. Isso, assim, tipo... e jogando cara a cara. Tem isso aqui, ó. Né? Esse sintoma aqui, tá? Não tem nesse, não tem nesse, não tem nesse. Segue nesses aqui. É tipo isso, né? É exatamente isso, né? Então... E aí a gente vai tentando identificar, a pessoa tem episódios em que ela fica muito, muito irritada. Será que ela entrou no episódio de hipomania? Será que ela tem um transtorno de personalidade borderline que tem dificuldade de se regular? Agora eu consigo ver, ou então, tipo, o meltdown do autismo, né? Que ou é uma coisa mais explosiva, né? Isso. Ou é uma pessoa que tem um TDAH muito impulsivo e aí, em situações de conflito, ela explode, né? É uma pessoa que, de repente, estava sob o uso de alguma substância que alterou ela naquele momento, ou que estava sem alguma substância, às vezes até medicação, que daí teve uma reação, era consequência de algum outro transtorno físico, de repente, que fez com que ela ficasse irritada, estava com muita dor, né? Então, assim, é bem CSI essa parte. E aí, como se a gente pegar borderline, bipolaridade, espectro autista, TDAH, que mais? Esses são os principais, assim, que a gente pode pensar, uso de substância, enfim, que é muito comum a gente, essa pessoa tá em algum desses aqui que a gente tá falando, mas agora tem que descobrir qual. E dependendo da perícia de quem tá avaliando, dependendo do jeito que a pessoa relata o que ela sentiu, né, e o que ela passou, dependendo do tipo de história que a pessoa tem, isso tudo acaba criando um viés, às vezes, que faz a gente chegar numa conclusão que é equivocada.
agora eu consigo ver você falando assim, eu consigo ver onde é que foi o erro, né? Porque, tipo, eu tive alguns episódios depressivos, né? Porque sim, eu também tenho depressão, então isso é um confundidor, né? Sim. E aí eu tive os episódios depressivos. Também tem a questão de que eu tenho dificuldade com socialização, de me engajar e socializar com pessoas novas ou situações sociais novas, assim, eu tenho mais dificuldade e isso pode parecer um episódio de depressão da bipolaridade também, né? E a questão de, tipo, quando eu digo assim, que eu tô com a bateria carregada e eu acabei de tirar da tomada, assim, é quando eu me sinto aventureira e aí lá vou eu pra festa, lá vou eu socializo. E isso me gera muito, tipo assim, é bastante doloroso pra mim, dentro da minha cabeça, o after, né? Tipo, depois que eu faço essas coisas. Mas na hora eu consigo até aproveitar, assim. E isso é muito normal das pessoas autistas passarem por isso, né? Então eu consigo ver onde é que tá aí o confundidor de uma bipolaridade, né? Porque o autista em si, ele tem uma questão um tanto que, pela palavra mesmo, bipolar, não pelo diagnóstico, né? Mas a gente tem uma questão bipolar, assim, que é tipo, uma hora a gente tá muito mais quietinho, outra hora a gente tá mais, sei lá, aventureiro, e é normal, assim, agora eu consigo enxergar. E muita gente passa por isso também, né? Às vezes tem gente que tem o diagnóstico de bipolaridade, tá ouvindo isso aqui agora, e aí já pensa, será que eu tô aqui? Será que pode ter confundido? E é nessa hora que a gente recomenda, né? Se tu tá com dúvida, se tu acha que tu não se encaixa no teu diagnóstico, existe sempre a possibilidade de fazer uma avaliação neuropsicológica. Procure um neuropsicólogo, né? E você vai ter todas as respostas. E é bem bom, é tipo o tarô, só que baseado em evidências, assim. É tipo astrologia, você ouve as coisas, a pessoa resume a sua vida toda, assim, num laudo, e é maravilhoso. Eu recomendo. A minha vida mudou. Uhum. E acho que tu falou da avaliação neuro, né? O que é o diferencial, né? A gente vai ter um acesso a uma série de informações que numa avaliação clínica só com conversa, né? Sem os testes, a gente não tem, né? Então, a certa desempenho de algumas funções cognitivas, a relação entre elas e tal, eu não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível a gente aferir certas coisas só no olho, só na conversa, né? E quando a gente faz uma avaliação assim, a gente tem acesso a essas coisas, né? Então... Sim, até porque a avaliação eles pedem também para o parente mais próximo, né, mas que convive mais com a pessoa para falar também, né? Então, a depender também o terapeuta da pessoa, se a pessoa estiver fazendo, psiquiatra, qualquer pessoa, assim, qualquer informação vai estar ali, então a chance de ser mais completo e mais correto é muito maior, né? E é isso. Uma vez dito, vamos fazer o resumão aqui. Bipolaridade, né? A gente já descobriu que são dois polos diferentes, a gente já soube aqui o que significa a depressão, a gente já descobriu como é? Eutimia, né? Olha aí, a eutimia e a hipomania e a mania. Então a gente já descobriu os 4 estados da matéria do humor. E também agora tem uma pergunta que não quer calar, Marcelo. Qual é o tratamento para bipolaridade? Então, a gente vai ter algumas opções de tratamento, só que eu, como psicólogo, que não sou psiquiatra, né, tenho que admitir que psicoterapia não é a linha de frente. A principal linha de frente, né, o padrão ouro, ou primeira opção que a gente tem é farmacológico, né? Então a gente vai ter uma série de fármacos aí que vão ajudar muito, porque uma coisa que eu não comentei é que o transtorno bipolar, ele é muito de etiologia biológica. O que significa isso? O que é etiologia biológica, Marcelo? Fala língua de gente. Para de falar língua de rato e pombo, Marcelo. Fala língua de gente. Fala português, alienígena, filha da puta, né? Significa que a origem do transtorno, assim, por que as pessoas têm bipolaridade, né? O que acontece, né? Ele é muito pouco aprendido, ele é muito pouco da vivência da pessoa. Tem vários fatores de risco ambientais, mas o principal fator de risco, ele é biológico, né? Então, por exemplo, quem está nos ouvindo aí, se você tem um familiar de primeiro grau diagnosticado certinho, né, com bipolaridade, primeiro grau é irmão, pai, mãe, filho, né? A chance de você ter é 10 vezes maior do que alguém da população geral, né? Não é certo que vai ter, relaxa, né? Não é uma certeza,
Mas isso é porque tem um fator biológico muito alto e muito herdável, né? É o modificador mais 10 no seu dado do D&D. Isso, né? Vai dar ali. Né? Então, quando você rolar o D20 para ver se você tem bipolaridade, né? Vai ser bem mais fácil de bater o valor, né? Do CA. Então, assim, e aí o que isso acarreta também, né? Que o tratamento também acaba sendo muito por essa via. Porque como é uma desregulação bem biológica mesmo, de alguns rotas de neurotransmissores ali, a gente precisa entrar com fármaco. Sempre eles, né? Sempre os neurotransmissores bagunçando, rolando, não? Porque vamos dizer assim, a gente trabalha com essa ideia de que são recortes, né? Então, todos esses sintomas que eu falei, eles não estão acontecendo no éter, né? Eles estão acontecendo no cérebro da pessoa que está se manifestando em comportamento, que ela tem consciência através do seu pensamento, mas que tem um fundo biológico, e isso tudo interage entre si, né? Que gera quem a gente é, enfim. Mas o lance é que, nesse caso, o fator biológico ele é muito importante. E aí a gente vai ter uma série de medicações, especialmente os que a gente chama de estabilizadores do humor, que vai ser é uma categoria, né, de fármacos, assim, que usa para dar uma segurada nesse... Na barra quer gostar de você. Exato. Mentira. Nesses sintomas. Na barra quer ter bipolaridade, né? Exato. Mas assim, normalmente são os estabilizadores do humor, às vezes normalmente com antidepressivo, às vezes com uso de algum antipsicótico, com anticonvulsivantes, enfim. Ela é uma condição que precisa muito de acompanhamento médico, né, farmacológico, até porque isso vai mudando com o tempo. Você falou uma coisa muito importante no episódio de depressão, que era uma das coisas que você vê se a pessoa tem depressão ou bipolaridade é quando você dá um antidepressivo pra pessoa e ela entra em mania. Uhum. Então tem que ter um acompanhamento psiquiátrico bem próximo, né, bem pertinho ali pra ficar vendo e avaliando até achar o tratamento correto, né? Isso, então às vezes a gente pode descobrir isso nesses momentos, né? Só para citar então um famoso, né, é o lítio, né, que se usa, né? Então, o Nirvana fez a música, né? Então, não é à toa que o Nirvana tem, né, essa música lá. Então a gente vai usar muito isso, e até é uma coisa que é bem importante. Claro, todo tratamento precisa ter um acompanhamento ao longo do tempo, né? Mas na bipolaridade em especial, porque isso vai mudando, né? Então, de repente, hoje, vamos dizer assim, a pessoa que tem bipolaridade e conseguiu chegar num equilíbrio ali, né, com X de antidepressivo, Y de estabilizador do humor, eu faço minha terapia, tal. Isso não quer dizer que lá na frente, daqui a um ano, tu vai estar tomando as mesmas doses dos mesmos remédios, né? Porque o ser humano é um ser dinâmico, né? Então, às vezes, isso vai ter algumas alterações, às vezes a pessoa começa a entrar, fica se deprimir muito, né? E aí, bom, tem que aumentar o antidepressivo, às vezes diminuir o estabilizador, ou entrar com uma outra coisa, ou tirar algum, né? Então, tem que estar sempre revisando. Qual que é o papel da terapia aí? A terapia, ela vai ter um papel bem importante de longo prazo aqui, que é fazer a pessoa se conhecer, né? Conhecer o seu transtorno, entender o que é bipolaridade, entender as consequências, criar estratégias efetivas de manejo das suas questões, né? Então, entender quando que eu tô me deprimindo, quando que eu tô entrando em mania, quais são os meus ativadores, né? Então, por exemplo, a gente falou volta e meia de atividade física aqui, né? Como isso ajuda na ansiedade, sim, ajuda na depressão. E via de regra, esse é um consenso, assim, para praticamente qualquer transtorno mental, faça atividade física que ajuda, né? A bipolaridade é um dos únicos que não, né? Se a pessoa tem bipolaridade e ela tá entrando em episódio de hipomania ou mania, a gente pede que ela pare de fazer atividade física, né? Porque ela é um estimulante. Olha só! Se a pessoa já tá ficando energizada, já tá ficando eufórica, e aí às vezes começa. Já vi casos da pessoa começar a ir todo dia na academia, ficar 5, 6, 7, 8 horas lá, e aí sai... Caramba! Sai, faz festa, bebe, dorme 1 hora, vai pra academia de novo, fica várias horas, e aí isso estimula, ela fica cada vez mais energizada, e quando ela sai do episódio, ela tá destruída, né? Então... Destruída! Meu Deus, se eu faço o dia da perna na academia, no outro dia eu já tô andando parecendo cadeirudo. Imagina. Cadeirudo, ó. Depois sou eu que tô revelando a idade no episódio.
imagina essa pessoa, coitada dessa pessoa, sério, gente. É um transtorno que gera bastante sofrimento, se não tratado. Porque tratada, a pessoa tem uma vida bem tranquila, assim, bem vivível, né? Na verdade, qualquer transtorno, né? Quando você tem um tratamento correto, quando você tem um acompanhamento ali de perto, você tem uma qualidade de vida maior. Mas quando você não trata, é tipo, é um sofrimento muito grande. A gente sabe disso porque a gente tem alguns amigos bem próximos que têm a bipolaridade, né? E a gente sente falta bastante deles. E momentos que eles estão, assim, mais depressivos, a gente tenta respeitar. Em momentos que eles estão... Mas a gente nunca pegou nenhum deles em mania, né? Mas a hipomania já apareceu algumas vezes, assim. É bem legal. Eu vou dizer, assim, como uma pessoa de fora, né? Que vê. A pessoa fica muito legal. A pessoa fica, tipo... Ela topa qualquer coisa. Ela fica muito animada. Tipo... Nosso amigo vai saber. Mas esse nosso amigo, a gente foi pra um casamento em Florianópolis. Ele tomou... cerveja e começou a cantar Shakira a madrugada inteira, e foi um dos episódios mais legais da minha vida, eu ter compartilhado com ele, assim. Então, assim, a gente fala como parte do transtorno, né, mas não é de todo ruim, né, a gente só precisa ter noção de que as pessoas precisam controlar um pouco pra não chegar num ponto da pessoa ficar 7 horas na academia, né, tipo, como esses exemplos, assim, porque se deixar, a pessoa vai sair, vai fazer uma maratona, vai chegar no Piauí, vai sair do Rio Grande do Sul, vai chegar no Piauí, né? E esse tipo de coisa que a gente precisa prestar atenção nos amigos próximos que a gente tem, né? Dar umas alertadas pra pessoa. Mas assim, a pessoa que tá num episódio de mania, ela vai ouvir se alguém chegar pra ela e falar assim, olha, cara, baixa a bolinha aí, porque tá ruim, ou é caso de tipo, vamos levar pra internação, porque não tem muito jeito. Depende do caso, né? Aí entra o papel que eu tava falando da terapia, né? É da pessoa se conhecer e saber... Olha como é difícil, porque o transtorno faz com que a pessoa se sinta muito bem. Então, por que se eu tô me sentindo tão bem, eu vou ficar tomando remédio e vou ficar gastando meu dinheiro na terapia, se eu podia estar indo viajar e apostar todo o meu dinheiro em cavalo, né? Então, assim, a pessoa, ela tá se sentindo bem, e ela tá genuinamente se sentindo bem, né? Só que é um bem que vai passar e que vai trazer um monte de prejuízo se ela não ficar de olho nisso e monitorar e ver quando começa a passar do ponto. Por isso que, inclusive, cada pessoa com bipolaridade tem algum ponto que é quando começa a sair da curva, né? Quando começa a ter prejuízo, Uma coisa que eu não falei, que é muito comum, que não é o caso do nosso amigo, mas que é a pessoa se colocar em constrangimento social, né? Então, por exemplo, a pessoa começa a ir trabalhar, ou ir na aula, ou ir em eventos com roupas que normalmente não usaria, que, sei lá, fica mais hipersexualizada, dá em cima do amigo ou da amiga, do namorado ou namorada da amiga, do amigo, porque não se dá conta, e aí tipo, não sei o que, e aí lembra dos episódios dos peladões e das peladonas correndo na rua? Que foi mais em Porto Alegre, não sei, acho que tu não estava em Porto Alegre ainda nessa época. Não, tô por fora, me conta isso aí. Teve uma época que teve várias pessoas que foram presas por sair correndo pelado na rua, e elas estavam, era até mais mulheres, eu acho, não sei, não me lembro, faz alguns anos aí. E aí eu lembro de ler na época, assim, que elas foram pra internação, e a esmagadora maioria eram bipolares em episódio de mania, né? Então, que estavam eufóricos, sei lá, não sei o que... E quem não era bipolar tava pelo rolê. Quem não tava, tipo, vou lá, né? Né? Sempre tem, né? Aquele rolê que a gente vai só pela amizade. E aí, pode a pessoa se colocar, às vezes não vai se colocar em risco de vida, ou em risco de... mas traz prejuízo no trabalho, às vezes é expulso da escola, da faculdade, às vezes perde relacionamentos, né? Então, tem uma série de consequências que quando ela sai do episódio, ela olha pra trás e tipo, putz, o que eu fiz, né? Onde que eu tava com a cabeça? E aí ela tende a se deprimir, né? Porque ela vê que fez um monte de coisa, além, claro, do rebote neuroquímico ali, né? E aí, bom, como que tu convence essa pessoa de que ela não tá bem, sendo que ela tá se sentindo ótima, né? Aí que tem que ter muita terapia pra pessoa lembrar de, olha, não, já vi, e quando eu tô eufórico assim, é porque apesar de eu estar me sentindo muito bem, eu não tô legal, né? Eu tenho que ficar de olho pra não fazer merda. É difícil a pessoa entender que às vezes o bem demais não é bem, né? Exato, né? E o fazer merda aí vai ser muito idiosincrático, né? Cada pessoa vai ter o seu. Tem gente que começa a apostar dinheiro em, que nem eu falei, em cavalo de corrida.
tem gente que começa ou volta a usar drogas, tem gente que começa a ficar muito promíscuo, né, transar com muita gente, eles acabam até pegando DST porque não se cuida, porque tá eufórico e um monte de coisa. Tem gente que começa a pegar o carro bêbado e não fazia isso. Então cada um tem o seu jeitinho, né, de ter sua mania, sua hipomania, e aí a gente já tem isso na terapia, trabalhado, ó, beleza, tu tá numa semana que tu tá mais eufórico, que tu tá mais hipertímico, assim, mas, ó, no momento em que tu começar a pegar o carro bêbado, tu tem que me ligar, né? No momento que tu começar a sair com tantas pessoas, ou que se tu comprou um pino de cocaína, tu tem que me ligar. Então, assim, porque aí é o ponto de corte daquela pessoa, né? Então, pra aquela pessoa, isso é um sinal, ó, tô passando da linha, né? Legal, curti minha euforia até aqui, mas se eu der muita corda, daqui um pouco vai ficar difícil de voltar, né? Então, mas isso e aí que entra o papel da terapia, mas precisa estar medicado, inclusive é um dos poucos transtornos também em que os guidelines não recomendam que se faça terapia sem estar medicado, porque a terapia acaba sendo meio inócua, né? A pessoa não adere, não cola, né? Nada da terapia. Ah, que tenso isso, né? Você falando assim, eu fiquei tentando me colocar no lugar, assim, imagina uma situação em que eu tô me sentindo muito bem, até melhor do que muito tempo eu nunca tinha visto, assim, eu me senti tão bem, aí chega alguém mandando eu baixar a bolinha. Claro que não com essas palavras, assim, mas tipo, chegando pra mim falando assim, você não tá bem. E aí eu fico pensando assim, caramba, a primeira impressão que eu vou ter é que, tipo, a pessoa não quer o meu bem, né? E aquela coisa assim, a pessoa, sei lá, tá com inveja. Eu parei pra pensar assim, me colocar no lugar mesmo. Porque quando vem alguém querer baixar a bolinha da gente, assim, falar assim, diminui esse ego aí. Tu tá ligado à piada interna, sim, né, Marcelo? Sim. Deixa abaixo, dica, deixa abaixo. Diminua esse... deixa abaixo. Diminua esse ego. Não sei o quê. Só pra contextualizar só um pouquinho, porque foi um comentário que eu recebi quando eu falei que eu tenho um QI de 140. E eu só comentei que eu tenho um QI de 140, né? Nem tirei onda sobre nada, mas ok. E aí vem a pessoa assim, ou a gente acha que a pessoa tá com inveja, ou a pessoa não quer nosso bem, ou não dá pra confiar na pessoa, porque a pessoa quer fazer mal pra gente, sei lá. Mas nunca vai ser de primeira, assim, aceitável, né? Então eu acho que é interessante a gente levar isso em consideração, né? Quando a gente tem um amigo que tá em um episódio de mania, a gente levar em consideração que provavelmente de primeira ele não vai ouvir. A não ser que ele esteja muito psicoeducado, muita terapia já é difícil. Já esteja graduado na terapia, né? Já tenha ganhado estrelinha na terapia. Mas é isso, remédio, viu? A gente chamou de remédio. Mas é isso, Marcelo. Mais alguma coisa que você acha que é interessante comentar sobre bipolaridade? Eu acho que o de sempre, né? Se alguém se identificou ou se conhece alguém que parece ter e que, assim, você acha que tá no ponto, né, de buscar ajuda, busque, né? Acho que qualquer profissional da saúde aí, teoricamente, né, pode ajudar, ou pelo menos orientar, buscar uma ajuda mais especializada, né? E tem vários prejuízos que vêm disso, porém, do transtorno, né? Porém, tem muitas opções de tratamento e é uma questão de cada um buscar aquele que vai te ajudar, assim, né? Então, espero que... E dá pra fazer um tratamento personalizado, né? Isso. Como todos os tratamentos são personalizados. Todos mas, assim, devem ser, né? Né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que, tipo assim, não é sempre o tratamento que vai servir com outra pessoa que vai servir pra ti, mas sempre vai ter uma opção, né? Se não tiver funcionando, sempre vai ter uma opção pra funcionar. Então, acho que é isso, Marcelo. Acho que chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje tá sendo um dia bem caótico aqui. Nossa filhinha começou a chorar, nossos cachorros a latir. Tem uns passarinhos que estão fazendo um ninho bem na nossa janela aqui. Eles estão fazendo... Devem ter aparecido na gravação inteira, né? Provavelmente. Só pra reforçar o recado do início, a gente vai seguir com a programação do Doutor Demente com o lançamento dos episódios quinzenais. E, eventualmente, se tiver
algum episódio, assim, tipo, alguma coisa diferente, a gente lança entre uma data e outra, né? Alguma coisa assim, algum extra, alguma coisa, não... A gente promete que se aparecer um extra bacana, a gente coloca ali no meio, sempre que der. Mas o default mesmo vai ser quinzenal. E é isso. Eu acho que agora eu tô bem mais aliviada, com os ombros doendo um pouquinho menos, só do fato de ter 2 terças-feiras livres, assim, né, Marcelo? No nosso mês. Sim. É difícil ser... Marcelo é professor universitário, é terapeuta, é pai da Mia, pai dos cachorros, é meu esposo. Nas horas vagas ele é guitarra humana. É muita coisa, né, pra esse homem fazer. Eu, designer gráfica, mãe da Mia, sou produtora do podcast, designer do podcast, social media do podcast, né? Tudo do podcast. Tudo do podcast. E nas horas vagas, eu ainda sou o quê? Eu nem sei mais o que eu nem sei que eu sou uma batata. Você é minha esposa também, né? No final do dia... outro emprego que é ser sua esposa. É isso mesmo. Sim. Porque eu tenho que te atualizar dos memes do momento, né? Então... é isso aí. Então, obrigada, pessoal, pela paciência até aqui. Qualquer sugestão de assunto, de convidados, já sabem, já estão cansados de saber. Mandar DM pro @doutordemente no Instagram e no Twitter, @MarceloRigoli. Pode mandar à vontade, só não manda pra mim, que já avisei no episódio anterior, e tá tudo certo. Marcelo responde todo mundo, ele adora socializar. E é isso aí. Tem alguma coisa a dizer, Marcelo? Além de um beijinho no final? Um abraço na boca de todo mundo. Um abraço na boca. Ok, beijo. Tchau, galera. Até a próxima. Aqui nós Soletrando. E eu sou a Annie Rigoli e eu gostaria de aproveitar pra avisar que a gente já vai... Peraí, errei. E eu sou a Annie Rigoli. Não, tá muito ruim, né? Peraí, eu tô muito ruim hoje. E eu sou a Annie Rigoli e gostaríamos de já deixar avisado que por conta das nossas demandas pessoais e dos conflitos de agência... Meu Deus, eu tô muito ruim hoje. Vamos lá, de novo. E eu sou a Annie Rigoli e gostaríamos de já deixar avisado que por conta das nossas demandas pessoais e do conflito de agência, de novo, eu tô falando agência. Não deixa de ser um conflito de agência, né? Bom, spoiler, a gente vai ter um episódio sobre isso, né? Mas peraí que o cachorro tá latindo. Não consegue dar uns gritos aí pra ele parar? Peraí. Esse episódio vai ter que ter os erros no final. É que eu tô bagunçada aqui, que eu tô ouvindo a Bubu chorar. Aí eu fui bagunçada, perdão. Vou aumentar o volume. Tá, então quando tá bagunçada, fica quieta. Não pergunta nada. Eita! Tudo dá.